Fala galera, tudo bem? Fábio Gurgel aqui, na companhia sempre ilustre do Luiz Amoroso. A gente veio para o escritório hoje para terminar a gravação do Tatame Negócio, né? Um curso que a gente está lançando novo aí, que está ficando muito legal, né, Luizão? E aí, a gente tem uns dados novos, a gente estava batendo papo aqui sobre a nossa programação de retorno das academias e a gente tem uns dados muito interessantes para dividir com vocês e por isso a razão desse vídeo aqui. O que a gente vai falar aqui é o seguinte, a gente está próximo, a gente não tem a data exata ainda de quando a gente vai reabrir. A gente liberou, a Aliança criou um protocolo de reabertura para as academias. As nossas filiais já estão abrindo na China, Hong Kong. Hoje eu tive uma reunião com os nossos filiados da Ásia. Hong Kong já abriu muito próximo da normalidade. A gente tem as academias nos Estados Unidos e alguns estados também já sendo liberados para o funcionamento. E a gente está na expectativa aqui muito grande no Brasil. As academias de Florianópolis também, Santa Catarina já abriram, algumas regiões no sul. Então a gente está aí nessa expectativa, mas agora a gente quer trazer para vocês aqui uma análise, na verdade, de dados reais do que está acontecendo no cenário das academias nesse retorno. Muito tem se falado de como vai ser essa volta, o que a gente pode esperar dessa volta. Então a gente queria bater um papo com vocês aqui para esclarecer um pouco do que está acontecendo no mundo das academias aí. Não é isso, Luizão? É isso aí, Fábio. Muito bem-vindo para essa nossa conversa e com certeza você vai adorar, porque aqui não é uma questão de o que a gente acha, mas o que sem achismo, né? Sem achismo, né? E o que a gente está entendendo no mercado, porque o que nós podemos trazer? Em algumas regiões, como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, existem indicadores de retomada de atividade. O que é um indicador de retomada de atividade? Acesso na catraca, check-in, crescimento de número de alunos, porque isso está acontecendo de município para município. É ainda bastante difícil você ter um raio-x preciso, mas se a gente pegar uma base de dados de um grande número de operações e comparar nessas regiões, a gente começa a entender alguma coisa, principalmente no antes e agora no imediatamente após. Então nós estamos falando da realidade de quem voltou a operar há 2 semanas. É isso que a gente vai conversar com vocês. E a gente tem dois pontos aqui, né? A gente tem os dados das nossas academias que já estão abrindo, que a gente vem acompanhando aí diariamente, as academias que estão abrindo fora do Brasil, porque a gente tem que entender, né, Luizão, que a gente estava falando antes, a temperatura do público, né? Assim, o que o público em geral está sentindo? Está com medo de voltar? Está com muita vontade de voltar a treinar? Eu fiz uma enquete no meu Instagram algumas semanas atrás e o resultado foi de 89% está louco para voltar, né? Então a gente sabe que a gente está morrendo de saudade do tatame, do jiu-jitsu, da nossa prática, do nosso convívio com os nossos amigos e alunos, enfim. Então a gente tem uma expectativa muito grande e muito positiva para esse nosso retorno e a gente vai agora trazer para vocês alguns dados oficiais, né, que corroboram o que a gente está vivenciando também na abertura das nossas academias fora do Brasil. É interessante a gente começar, né, Fábio, dando para você um panorama do mercado e, é claro, a gente começa pelo número que mais nos incomoda hoje, que é a perda. Sim. Não que o nosso foco seja o negativo, porque como o Fábio colocou, vocês vão concluir junto com a gente que é muito mais positivo do que negativo, mas é interessante o que aconteceu. Então veja só, academia, modelo de academia, ela perdeu em média 50% dos alunos durante a paralisação. Se a gente comparar a academia com artes marciais, que a gente pode chamar de centros de treinamento, que são crossfit e artes marciais, perderam 49%. Basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Agora veja só que interessante, já nos estúdios a perda foi de 54%. E aí a questão é o seguinte, provavelmente a perda no estúdio foi um pouco maior em razão do valor do ticket médio. Provavelmente o que aconteceu nesses estúdios, a perda foi maior não por falha, mas por uma questão econômica que levou as pessoas a tem um pouco mais de insegurança em relação à manutenção das inscrições ao longo da paralisação. Esse é um dado bastante interessante.
Agora, o que a gente estava conversando e a gente traz para vocês é assim, não se assuste, porque logo que você reabrir, vão haver mais algumas perdas, não é, Fábio? Então, essa é a dúvida. E claro que a gente está, cada caso é um caso, né? As academias de jiu-jitsu, pouquíssimas tiveram uma perda tão significativa, porque a gente tem a questão do pertencimento que ajuda muito a gente nesse momento, né? As pessoas sabem, os alunos sabem da importância do suporte às suas academias, isso está sendo, a gente está vivendo isso na comunidade do jiu-jitsu de uma forma muito bacana. As academias que, por melhor estrutura que elas tenham, têm aí uma impessoalidade, é claro que elas sofrem um impacto muito maior. Mas a gente está trabalhando com uma média aqui de 50% de perda, o que é dramático, né? Mas que é a realidade. E a gente vai ver agora os números que a gente tem medo, como vai ser esse retorno, né? Para que a gente possa aí continuar pensando positivo, porque o retorno tem sido até certo ponto satisfatório, né, Luizão? Sim, e eu acho que assim, a nossa intenção é que você não se assuste no primeiro dia, quando você abrir e vierem alunos solicitar o cancelamento. Quer dizer, não se desespere, tá ok? Esse é um momento de tranquilidade, porque o que a gente já viu, é claro, e é fácil entender. Tem pessoas que querem cancelar, mas não tem como falar com você, não tem como chegar, então eles vão te procurar. Agora, isso não significa que vai ser um êxodo. Eu acho que essa é a nossa preocupação, é que você não ache que no primeiro dia você abriu, vieram mais algumas pessoas cancelar, essa vai ser a corrente. Então, nesse sentido, veja só que interessante essas informações. As academias, durante a paralisação, perderam ali os 50%. E nas primeiras 2 semanas, perderam mais 10%, somaram 60%. E depois isso estabilizou. Agora, quando a gente pega artes marciais, olha só que interessante esse dado. Perdeu por volta de 50% enquanto ficou fechada, e depois, quando ela reabriu, não perdeu mais. Olha só que interessante eu isso. acho que a gente tem, assim, pelo nosso ponto, a gente tem trabalhado, a gente tem facilitado, né, esse processo de cancelamento, porque a gente até entende que o aluno muitas vezes também está passando dificuldade. O que acontece e que justifica um pouco esses cancelamentos, no meu entender, no após, é o aluno que ficou com medo de voltar à atividade, não quer voltar, mas teve o comprometimento de suportar a academia naquele momento, falar, agora você está aberto, agora vai aí você, deixa eu parar porque não quero treinar agora. Mas isso não tem acontecido nas academias de jiu-jitsu. As pessoas têm realmente começado a voltar, ainda num processo um pouco mais lento, mas têm retornado. E a segunda semana, ela é muito melhor do que a primeira. Bacana. E isso é uma coisa animadora. A gente está indo para a segunda semana em vários lugares, né? E a segunda semana tem sido mais do que o dobro da primeira, talvez um pouco ligado no nosso protocolo, porque o protocolo na primeira semana ele é mais educacional, ensinando as pessoas ali a se comportar na questão de higienização e de espaço de tatame, e não tem o treino basicamente, né? São treinos solo. Então, o cara que quer treinar jiu-jitsu, ele prefere pular essa fase e já voltar quando tem algum tipo de atividade relacionada. Então, é por isso que também eu acho que as academias de jiu-jitsu na segunda semana têm tido um crescimento bem maior do que o da primeira. É interessante isso, né? E aí eu complemento com mais uma informação, porque talvez algum de vocês também tenham um perfil de artes marciais e um pouco estúdio. Nos estúdios, na volta, o cancelamento foi um pouco maior. Então, o que a gente pode tirar aqui é assim, existe um fator, Fábio, muito ligado ao valor do ticket médio. Então, existe uma tendência, claro, mediante aí, talvez, a incerteza econômica, de empresas com ticket médio um pouco mais altos terem um cancelamento um pouco maior. Mas não foi uma coisa muito absurda. Por exemplo, nos estúdios eles tinham passado por 54% de cancelamento
e nas 2 primeiras semanas tiveram mais 8%. Ficou próximo da academia, aí o estúdio aproximou da academia. Agora você falou numa coisa muito importante, Fábio, eu tenho participado assim de algumas conversas como essa, e eu vejo que sempre nos comentários entra o pessoal de artes marciais perguntando assim, como ajustar os protocolos para as artes marciais? Porque o que se vê aí na mídia 4 alunos por metro quadrado, 20% da ocupação. Então, essa tem sido uma questão assim, bastante levantada pelos operadores de artes marciais. Quer dizer, como ajustar esse protocolo para a volta? Porque quando a gente olha um protocolo padrão, né, das redes de academia, é relativamente fácil você manter a distância social ali. Você dá o espaço do aparelho, você desliga uma esteira. Né? E como a arte marcial faz isso? A gente criou um protocolo, né, Luizão, pensando exatamente no retorno e como a gente poderia voltar a praticar jiu-jitsu de uma forma segura. E assim que a gente teve esse protocolo pronto, a gente disponibilizou isso para toda a comunidade do jiu-jitsu, para quem quiser acessar, se for no site da aliançaoficial.com, está lá disponível na aba de cima, protocolo, você clica lá, baixa o PDF, estuda, se precisar ajustar alguma coisa, você ajusta. Mas o protocolo está lá e muito pensando, claro, na segurança de todo mundo, mas também em como a gente pode voltar a ter atividade. Então a gente criou algumas alternativas como parceiro fixo de treino, então você não pode trocar, né? Parceiros que você está em confinamento, então pô, se eu estou em confinamento com a minha família treina jiu-jitsu, eu posso treinar com eles a vida inteira, não tem nenhum problema, eu continuo treinando com eles e não convivo com eles. Então, isso vai evoluindo por fases, né? Então, é um protocolo dividido em 5 fases e cada fase, a primeira fase é um pouco mais curta, depois são fases de 15 dias e você, em 2 meses e meio, volta totalmente à normalidade. Isso pode ser acelerado e tudo depende aí da situação de cada local. Isso pode, obviamente, também voltar para trás, caso a cidade volte a ter um pico da pandemia, isso você talvez tenha que regredir. Mas foi um protocolo pensado nos alunos que querem treinar jiu-jitsu, que não querem ir para a academia e ficar fazendo ginástica, porque se fosse esse o propósito, você podia fazer ginástica em qualquer lugar. A gente vai entregar jiu-jitsu a partir do momento que a gente abrir nossa academia de volta. Pô, muito legal, porque eu acho que essa tem sido uma grande dúvida e muito bacana essa disponibilização desse protocolo, porque eu tenho visto que é uma dúvida constante, porque se você for olhar em termos de órgãos públicos, eles não entram no detalhe da operação. A gente passa fora do radar, né? A real, quando você fala de arte marcial, você está falando de uma atividade econômica muito pequena. O governo hoje, ele olha o macro, né? Então, pô, ramo de academia, tá bom, ramo de academia é um ramo grande na economia, então a gente tem que criar aqui alguma coisa para o ramo de academia, sim, quando eles podem funcionar e como. A gente tem que seguir esse caminho. Só que quando a gente vai para a prática, a gente precisa de uma especificação diferente, porque não dá para a gente seguir. O cara fala assim, dá um espaço de 4 metros do teu... Justamente. Como que faz? Não, a gente tem que criar algumas soluções. Tem muita coisa que é padrão, né, de segurança do ambiente, que a gente já está preparando todas as nossas escolas no mundo inteiro para receber nossos alunos de acordo com esse protocolo. Mas quando a gente vai para a atividade em si, aí sim a gente tem algumas especificações diferentes do que é o comum de uma academia, né? Então, pô, bacana. Agora, vamos para as boas notícias. Vamos lá, estamos precisando dessa. Vamos lá para as boas notícias. Anote aí para você já ter pelo menos uma noite mais tranquilo. Sim. Na média, Brasil, né, daquelas regiões que a gente mencionou, 44% do que você perdeu, 44% do que perdeu vai retornar nas 2 primeiras semanas. Então, assim, já dá uma bela aliviada, né? Uma coisa que eu gostei muito de ver também, Luizão, foi o estudo das formas de pagamento, né? Porque a gente tem aí algumas situações que a gente precisa entender. Quando teve essa questão, e a minha academia trabalha 100% com recorrente, como várias academias hoje também fazem isso. Então, eu me vi, até de certa forma, numa situação mais vulnerável, porque o meu aluno não tinha ali um plano
de um ano, não tinha como dar para ele crédito de meses, né? Era uma coisa mais difícil. A gente achou a fórmula de fazer e retornando todo esse investimento do aluno quando a gente puder voltar, mas o que a gente está vendo, né, pelos dados é que a recorrência foi a que menos perdeu, né? E mesmo com a saída do PROCON, assim que aconteceu isso, o PROCON se posicionou imediatamente dizendo que os alunos não poderiam cancelar uns planos anuais, né? Que quem tinha contratado deveria continuar com os seus planos ativos. E o recorrente não estava nessa categoria. Sim. E aí a gente vê o resultado agora do estudo, que mostra que o recorrente foi o que teve menos cancelamento de todos, né? Isso é bastante interessante. Muito interessante. E a gente pode assim, colocar, sempre, nós estamos colocando para vocês dados reais. Acho que isso é importante sempre fixar, né? Ou seja, a sua realidade não deve ser muito distante disso que a gente está colocando. Sim. Vamos dizer o seguinte, o plano mensal, ele teve uma perda, tá certo, de 66%. É natural, é um plano mais volátil. O plano trimestral teve uma perda de 45%. O semestre 48% e o anual 32%. Isso corresponde àquilo que a gente já pode imaginar. Um plano de curto prazo é muito mais volátil. Aliás, ele não precisou nem cancelar. Sim. Ele não pagou o próximo mês, tá certo? Então, isso é natural. Então, isso foi assim, o perfil de planos, né? Então, os planos de curto prazo tiveram o quê? Uma maior volatilidade, perdeu mais. Isso tá claro. Agora, o que o Fábio comentou é muito interessante. E aí, se a gente pegar em termos de dados macro, né, de academias e estúdios, treinos, centros de treinamentos que voltaram e não voltaram, veja só, a recorrência, ela correspondeu a 43,5% de perda. O crédito, 39%. Então, essa é a questão que você falou. Veja só, o cartão de crédito, ele dá mais estabilidade, porque você já tem o compromisso. Mas se você pegar essa diferença na perda, ela não é tão expressiva. Sim. Porque se a gente olhar do crédito para o dinheiro, e é natural, as empresas que tinham base de pagamento em dinheiro perderam 68%. O débito, 70%. E o boleto, 51%. Então você veja que a recorrência, ela se mostrou num cenário muito bom. E que a gente, quando olhou isso, achou que a gente estaria vulnerável. No ponto mais vulnerável, né? E tem um dado que é muito legal, que é o retorno, né? Esse é muito bom, né, Fábio? Então veja só, assim, agora nós vamos falar só daqueles que fecharam e já reabriram. Então o primeiro número era o macro. De quem fechou recorrência, perdeu, e já reabriu, perdeu 48%. Mas já recuperou 33%. Olha que interessante. O cartão. É esse dado que eu acho que é o mais... Então, não, agora que vem a cereja do sundae. O cartão perdeu 44%. Então, ó, recorrência perdeu 48%, cartão perdeu 44%, cartão perdeu menos. Sim. Agora, enquanto que a recorrência recuperou 33%, o cartão recuperou 27%. Isso mostra, né, Luizão, que assim, o cartão ainda está travado, quer dizer, por isso que não tem o cancelamento, porque o cara está travado no plano. Mas quando ele tem que fazer um novo plano, ele não usa mais o cartão, porque ele não quer se comprometer com um período mais longo, porque agora ele não sabe, a gente está vivendo um momento de muita incerteza. Então o cara não quer se comprometer novamente com um ano. E a recorrência dá para ele a liberdade de cancelar o plano a qualquer hora. Então, quer dizer, ele volta, porque ele não está se comprometendo com tanto tempo, né? Então, o retorno da recorrência, do dinheiro, voltou a ter um valor muito grande. O dinheiro voltou 72%. Isso é bastante interessante, que a gente ficou aqui conversando um pouquinho. Veja só, o que a gente pode entender, né? Dentro desse cenário de incerteza, né? Quem paga em dinheiro olha e fala, bom, eu tenho dinheiro, eu vou lá, pago e volto. Sim. Se eu não tenho dinheiro, eu não volto.
Agora, toma cuidado na interpretação daquilo que a gente está te contando, porque assim, se você achar e falar, nossa, então que bom, o dinheiro voltou mais, eu vou mudar minha base para dinheiro, o que acontece se paralisar de novo? Porque esse é um risco. Sim. Então, veja só, não é que o dinheiro, o boleto, seja a solução. Continua sendo ruim. O que a gente está dizendo para você é que o comportamento do teu cliente agora, ele vai ficar, o cara vai olhar a mais curto prazo, né? Ele não vai querer se comprometer tanto. Eu continuo, assim, a única vez que eu tive alguma dúvida se a recorrência era melhor foi agora. Sim, a gente conversou sobre isso, que o Fábio me falou, cara, a gente tem recorrência. Eu falei, nossa, Fabião, o que vai acontecer? E quando eu vi esse dado, a primeira coisa, eu falei, pô, precisamos conversar de novo, porque mudou a visão. E assim, eu não perdi 50%, né? Eu perdi muito menos do que isso, e eu continuo achando a recorrência o sistema mais justo de relação comercial. O aluno treina o quanto ele quer treinar, a gente não pesa no limite do cartão dele, né? Ele tem uma facilidade de cancelamento, que ele está ali porque ele quer estar ali. E a gente quer esse tipo de aluno, né? A gente quer o aluno que frequenta, o aluno que quer fazer parte do grupo. Não, com certeza. Então, acho que, por exemplo, diante desse cenário, a gente sempre aprende, né, com os desafios. O que a gente está entendendo aqui? A recorrência ela é interessante. Agora, você não pode cometer o erro que muitos operadores cometem. Ele coloca lá um contrato, ele vende uma recorrência e coloca aquilo na carteira de recebíveis dele como um anual. A menos que você tenha contrato, com cláusula de rescisão. Você precisa contar o recorrente, e isso eu compartilho com vocês. Assim, o prazo médio de mercado é abaixo do teu prazo médio, mas o prazo médio de recorrência está entre 5 e 6 meses. Então, quando a gente vai para o mercado de academia, quem opta por recorrente, ele fica 5, 6 meses. Eu acho que essa é a conta que é importante você ter. Fala o seguinte, como é que eu vou precificar a minha recorrência? Sim. Pensa nela como se fosse um semestre. Porque, assim, então, o comissionamento, bonificações e todo o teu planejamento vai estar equilibrado. E aí vai todo o trabalho de você conseguir fazer a retenção desse aluno e construir com ele ali um grau de pertencimento, né? Porque é isso que vai fazer o cara permanecer na tua academia e por um tempo muito maior. E aí você sai desse valor que você está projetando de 6 meses e pode ter o cara aí por 10 anos, né? Esse é o nosso objetivo, né? Quando a gente ganha um novo aluno, a gente falha na maioria dos casos, mas o nosso objetivo é levar o aluno até a faixa preta, né? Então, se você consegue, e eu acho que a recorrência te força isso, a melhorar o seu serviço, eu acho que é o modelo que eu acho mais indicado e mais justo aí para a relação. Perfeito. Vamos fazer uma listinha aí para o pessoal com aquilo que a gente achou de mais importante, né? Então, acho que assim, acho que o primeiro ponto, Fábio, a perda média vai ser de 50%, em torno de 50%. Deve perder mais uns 10% ao longo da abertura. Esse é um padrão de mercado. Disso vai recuperar em torno de 40%, 50%. Então, eu sou um pouco mais otimista quando a gente fala de jiu-jitsu. Eu acho que a gente, como eu fiz a pesquisa lá dos alunos loucos para voltar, coisa e tal, eu acho que a gente pode não passar por esse cancelamento posterior à reabertura. Eu acho que a gente tem uma chance de conseguir minimizar bem isso. E acho também que o nosso retorno a partir da segunda semana, é o que a gente está vivendo agora nas academias que já reabriram, tem se mostrado numa velocidade também um pouco maior. Então, é claro que a gente não está dizendo aqui que essas perdas vão ser totalmente recuperadas num primeiro momento, nem num curto prazo. Acho que a gente vai arrastar um crescimento, uma curva ascendente por algum tempo, porque eu acho que vai ter uma diferença no comportamento. Mas tem outros dados interessantes também hoje que a gente pode mencionar aqui, sem querer entrar em outro assunto para não deixar esse vídeo muito longo, mas o que a gente está vendo é que muitas academias não estão aguentando, né? E provavelmente e infelizmente não vão conseguir reabrir.
Isso naturalmente cria uma nova demanda para quem sobreviveu. Por isso que lá atrás, quando a gente começou a falar desse assunto, qual era a regra número 1? Sobreviva, né? Não é hora de fazer nenhuma estripulia, de querer inventar moda de nada, sobreviva. E quando a gente chegar ali, né, e puder reabrir, vai começar um novo jogo. E eu acho que a gente vai ter uma demanda reprimida de academias que porventura não conseguiram sobreviver e também das pessoas que vão ter mais consciência, isso está acontecendo, e é aquela pesquisa da McKinsey na China, de mais consciência de saúde. As pessoas vão procurar se exercitar mais, vão procurar perder peso. Uma das maiores causas de mortalidade nos Estados Unidos está no grupo de obesidade. Então, tudo isso eu acho que vai fazer com que a gente também tenha um material novo para trabalhar, né? E isso pode ajudar aí na nossa retomada. Não, sem dúvida. E aqui acho que tem um último item aí muito importante, Fábio, que você vai poder colaborar muito, que é ele está pensando lá assim, puxa, eu volto com que tamanho de aulas? Com qual grade de aulas eu volto? Os dados mostraram assim, antes do fechamento, quando a gente fala em centros de treinamento, artes marciais, você tinha em média 36% dos teus alunos utilizando nos dias de pico. Então, se tem uma academia de 200 alunos, você tinha lá 65, 66 alunos frequentando no dia de pico. O que está mostrando aqui quem já reabriu é que nos primeiros dias você vai ter pelo menos 50% dessa utilização. Então veja só, se você reduzir muito a tua grade, você pode correr o risco de não atender a demanda. Então a minha questão para você seria justamente, puxa, nós estamos em austeridade, contenção, a gente sabe que vai voltar um pouco menos de gente, como eu ajusto a minha grade para a volta? Volto com todas as aulas, volto com... Essa é a questão. Eu acho que a gente vai ter, assim, pelo nosso protocolo, a gente aumentou o distanciamento. Então agora, no primeiro momento, ao invés de 5 metros quadrados por aluno, a gente está falando de 10 metros quadrados por aluno, para ter uma sala mais confortável, mais ampla, para não ter tanta proximidade. Então, isso, na verdade, te obriga a aumentar a sua grade de horário, se for possível, né? Porque você vai ter que ter um intervalo entre uma aula e outra, porque você não vai poder ter aglomeração no vestiário. Sim. Então, você tem que criar um sistema onde você consiga, de repente, oferecer mais aulas por um tempo mais curto, aumentar a sua grade. Talvez você precise de alguma adaptação na sua grade no primeiro momento, pelo menos nas 2, 3 primeiras fases. Depois eu acho que volta basicamente para o que era. Eu não vejo diminuição. Quando você diminui a sua grade, você agora pode atender menos gente, com menos aula, quer dizer que você vai criar uma barreira. Você vai criar uma barreira ali e você não vai conseguir ultrapassar enfim, ter seus alunos de volta frequentando a sua academia. É isso aí, Fabião. Boa. Pessoal, isso aqui foi só uma palhinha, está no meio da gravação do Tatame Negócios, que é um curso... Quem fizer o Tatame Negócio, se tiver outra pandemia, vai estar muito mais preparado, né, Luizão? Com certeza. Porque o que a gente está colocando de coisa legal nesse curso aqui. Então, fica ligado aí, a gente vai manter vocês informados do lançamento. Tá quase lá. Faltam pouquíssimas aulas para a gente gravar aqui. A gente já tem mais de 30 aulas gravadas e esse curso está muito bacana. Até a próxima. Sucesso!